Gente, o mais importante é que ao longo do trabalho desta CPMI, o trabalho que é feito agora de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo próprio Supremo, não sejam paralisados. Certo. Mas Jair Bolsonaro estará lá, hoje, essa semana, amanhã, estará depondo na Polícia Federal. Ele estará lá? Possivelmente tem que estar para dizer o que fazia e como incentiva estes atos de violência que promovem não só a violência do 8 de janeiro, mas acabam repercutindo na violência nas escolas, na violência armada, no feminicídio e em tantas violências por aí. A violência é uma espiral, como disse Martin Luther King, que vai avançando, e estes violentos têm que ser parados. Se tiver, não manipula a Polícia Federal. Para depor, né? A senhora acha que o ex-ministro Gonçalves Dias tem que ser chamado para depor, né? Quem mais deve ser chamado? Basília, eu acho que o ex-ministro será chamado, mas deputados que talvez tenham financiado ou participado desses atos devem ser também, acho que teriam vergonha de participar da CPI na condição de investigadores se estiveram apoiando estes atos, porque certamente, possivelmente, sejam denunciados para o Conselho de Ética. Porque já existem linhas de investigação que são as mais importantes. A CPMI vai somar, porque o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito, não é, deputada Rosana, acaba sendo entregar um relatório que vai para o Ministério Público e apura também e realiza investigações justamente porque é inquérito. A questão é por que o governo, e aí eu me somo nessa dimensão, se posicionou contrariamente à CPMI até este momento, até este novo fato. Basília, porque nós não queremos parar o Brasil. O Brasil tem uma grande tarefa neste momento, parlamento, instituições. O presidente Lula hoje está em Portugal, voltou da China com um pacote de coisas boas para o desenvolvimento do Brasil, já esteve nos Estados Unidos. O país precisa de um projeto de crescimento econômico, de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida da população. E por isso nós enxergamos a CPMI, desde o início, como algo que não seria relevante que acontecesse no parlamento, já que a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público estão realizando as investigações com eixos importantes. Mas é um novo fato isso que a CNN trouxe a público. Um novo fato mesmo para a gente que apoia o governo. De forma que, para desfazer qualquer mal-entendido que possa parecer que nós não queremos investigação, porque o maior interesse dessa investigação é de quem governa o Brasil no atual momento, então o governo faz uma flexão e nós vamos participar de todas as iniciativas e buscar que a CPMI cumpra seu papel, ou seja, traga luzes sobre esse episódio e enfrente e responsabilize, enfim, os responsáveis por aqueles atos dantescos de destruição dos poderes da República e da Constituição. Bom dia, Basília. Cumprimento também a deputada Maria do Rosário, a única representante das mulheres na mesa diretora da Câmara. Eu tenho opiniões diferentes, eu acredito que essas imagens elas foram reveladoras, elas têm que ser investigadas sim. A CPI é uma prerrogativa da Câmara, dos deputados, a fiscalização, nós temos que trazer à luz do que aconteceu. Estranhamente, o governo impôs um sigilo de 5 anos sobre as imagens, então, após a divulgação das imagens da CNN, o discurso mudou. A gente sabe que o governo também, o Senado, tentou de todas as formas adiar a CPI, tentando tirar assinaturas dos deputados. Foram momentos muito tensos. Então, eu espero que agora, que a gente, inclusive, não repita o que aconteceu na CPI da Covid, que foi um circo, que não se chegou a lugar nenhum. Então, espero realmente que os parlamentares estejam lá para fazer os seus discursos, os seus questionamentos e que se chegue a uma conclusão. O que tem para a sociedade nesse momento, independentemente de ideologia, eu sei que a deputada Maria do Rosário defende uma ideologia, eu estou no outro campo ideológico, mas o que tem que ser apurado nesse momento, tira-se a ideologia e o que nós temos? Nós temos um fato, nós temos um ministro que deveria ser responsável por guardar, por proteger o Palácio do Planalto, por estar ali e impedir as invasões, que aparece nas imagens, muito confortável, parece suspeita de estar ali conivente com aquela situação. Então isso nós não podemos admitir de jeito nenhum, a sociedade está acompanhando, estranhou muito, então é uma incoerência, o governo fala, nós não queríamos a CPI porque queremos que o Brasil ande. O Brasil parou na CPI da Covid, foi um circo, aquela história toda, foram meses e meses e não se chegou a lugar nenhum. Então, o que nós queremos agora é saber exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas foram presas, pessoas podem ter sido presas injustamente, então não dá para a gente pender a balança só para um lado.
E eu percebo também que o governo agora mudou o discurso. Eu estou lendo na imprensa, né, os comentários. Agora, o ministro, que é amigo pessoal do presidente Lula, que participou dos últimos 2 governos do presidente Lula, agora pode ser um bolsonarista infiltrado. Não, isso não procede, né? O povo brasileiro não é bobo. Né? A gente quer saber a verdade. Vou tirar a ideologia dessa história. Né? As paixões, os ódios, nós queremos saber o que aconteceu. Existem pessoas que precisam ser incriminadas, nós queremos saber, queremos que se apure a responsabilidade. É só isso. Bem, Basília, primeiro que eu quero defender o processo de CPI, dizendo que a CPI da Covid cumpriu um importante papel. Eu discordo da colega Rosana, a quem respeito muito pelo trabalho desenvolvido, mas politicamente discordo e humanitariamente discordo, porque nós estávamos em meio a 700 mil pessoas mortas pela Covid e há responsabilidades que devem ser apuradas, inclusive no ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se transformou em alguém que no mundo está sendo considerado como uma pessoa que praticou genocídios, que será julgado, inclusive, em tribunais internacionais. Além dos Yanomamis, esses 700 mil mortos, quase isso, pela Covid, quando já existia vacina. Então, acho que a CPI da Covid foi esclarecedora e importante naquele momento para o Brasil. Ao mesmo tempo, o governo mudou de posição, o governo Lula muda de posição, e não tem problema dizer isso sobre a CPI do 8 de janeiro, destes atos antidemocráticos, porque os nossos objetivos estão claramente colocados, que são a melhoria das condições de vida do Brasil, a recuperação do orçamento para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento do Brasil, são a nossa prioridade. Eu sigo com esse pronunciamento, eu vou seguir dizendo, eu, inclusive, me posicionei e me posiciono contra essa CPI por conta disso, porque eu acho que é um palco para aqueles que foram lá quebrar o Congresso. E agora pedem CPI. Pedem CPI quando queriam destruir o Congresso, quando entraram lá para quebrar tudo. Quando a semana passada, inclusive, ocuparam violentamente, do meu ponto de vista, a sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar impor o seu ponto de vista. Esses atos antidemocráticos seguem acontecendo dentro do parlamento. As pessoas que foram presas, elas têm responsabilidade pelo que aconteceu. Talvez se apure que alguém não tenha, mas, em geral, elas estavam lá onde foi cometido, e é inegável, atos de destruição do patrimônio público e tentou-se um golpe. Quanto ao ex-ministro, porque ele saiu praticamente, ato contínuo, imediatamente as imagens que a CNN trouxe a público, praticando e realizando a sua dimensão jornalística, o governo considerou. Ele saiu do governo, será investigado tanto pela Polícia Federal, hoje está dando o primeiro depoimento. Então, esse governo não faz blindagem com ninguém.